E nesta oportunidade, a lição bíblica da classe de jovens. A lição bíblica da classe de jovens. A lição de número 3. A lição de número 3, que traz o seguinte tema: vivendo em santidade e integridade. Vivendo em santidade e integridade. O texto do dia nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. A síntese nos diz assim: a santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira ao vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. Os objetivos desta lição, claro que eles estão relacionados aos tópicos. Primeiro é compreender os conselhos de Pedro para uma vida de santidade. Segundo, refletir a respeito do mandamento divino para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E saber acerca do fundamento da natureza da igreja. São os objetivos que o professor deve observar ao preparar a sua aula e ao expor a sua lição diante da sua classe. Nós vamos observar, neste resumo, alguns pontos importantes nesta lição. A lição de número 3. O tópico, ou o primeiro tópico desta lição nos diz assim: conselhos para uma vida de santidade. Conselhos para uma vida de santidade. Nós, observando este tema acerca da santidade, ele é um tema bem atual e necessário, né, para a Igreja de Cristo na atualidade. E quando observamos este tema acerca da santidade, nós observamos 3 pontos importantes acerca da santificação. A tríplice santificação do crente. Primeiro, a santificação posicional. A santificação posicional. O que é isto? O crente torna-se santo em Cristo Jesus. O crente torna-se santo em Cristo Jesus. Segundo, a santificação progressiva. É a santificação prática no viver diário, né? No viver diário ou na vida diária do cristão. E terceira, a santificação futura. Trata-se da santificação completa e final. Então esta é a tríplice santificação do crente. Santificação posicional, santificação progressiva e a santificação futura. Quando olhamos para este ponto, ou este primeiro tópico, conselhos para uma vida de santidade, nós observamos o texto e o que o comentarista propõe para nós. 3, né, o apóstolo apresenta 3 conselhos para uma vida de santidade. Primeiro, prepare a mente. Uma mente equilibrada. O cristão precisa ter a sua mente firme, alicerçada na palavra de Deus. A mente é o campo de batalha. É o maior campo de batalha. E se o cristão, com a ajuda do Espírito Santo, ele conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinho não consegue, controlar a sua mente, ou o Espírito Santo controlar a sua mente, com certeza ele será um cristão próspero, um cristão vencedor, e vencerá as batalhas diárias. As batalhas diárias. Então,
o cristão precisa preparar a sua mente, alimentar, preencher sua mente com a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, enchendo a sua mente de coisas boas, da palavra de Deus, com algo espiritual que produz edificação. O terceiro é: seja sóbrio, seja um cristão equilibrado, que tenha domínio próprio, autocontrole, pois a vida cristã é incompatível com os excessos. Eu costumo dizer que se o cristão ele consegue vencer a si mesmo, ele está capacitado a vencer qualquer desafio. Mas se ele não consegue dominar, controlar nem a si mesmo, ele não conseguirá vencer nenhum dos seus inimigos externos. E possivelmente esta é uma grande verdade. O maior adversário, o inimigo que às vezes nós temos que vencer, todos os dias, somos nós mesmos. Se nós vencermos a nós mesmos, nós conseguiremos vencer os inimigos exteriores, externos, que tão de perto nos rodeia. Então, seja sóbrio, domínio próprio, autocontrole, uma vida cristã equilibrada, famílias equilibradas, uma vida cristã equilibrada gera ou resulta. O resultado é uma família equilibrada, e uma família equilibrada é uma igreja equilibrada que avança e que cresce jovens que têm uma vida controlada, dominada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E por último, aí, terceiro, espere na graça. Apesar de que nós vivemos nessa sociedade imediatista que não quer mais esperar, mas nós precisamos ter a paciência para esperar, esperar no Senhor, esperar no cuidado de Deus. Ordem, o segundo ponto aí, o tópico, ordem da santidade. É bem verdade, queridos, que outro ponto importante, detalhe que quero passar para você, querido professor, é que a santificação é um processo realizado por Deus. É um processo que começa com Deus e termina também com Ele. Não há possibilidade nenhuma da ajuda humana. Não, é um processo que começa com Deus e termina também com Ele. É Deus quem santifica. É Deus quem realiza este processo de santificação na vida do cristão, na vida do crente. E aí o nosso comentarista ele vai falar sobre a questão de filhos obedientes e inconformados. Nós não podemos se conformar com o mundo, se parecer com o mundo. Não, nós somos filhos de Deus, chamados por Deus para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Crentes inconformados com o mundo. Ou nós somos da classe de inconformados, ou nós somos conformados. Nós não dá para ficar em cima do muro. E eu pergunto a você, e você deve fazer esta pergunta à sua classe: você faz parte de qual classe? De qual grupo? Dos inconformados com o mundo ou dos que já se conformaram? Crentes cristãos que são inconformados com o mundo, que não se conformam, que não estão dentro da forma, do padrão do mundo. O imperativo da santidade, ser santo, ser diferente. Ser diferente. Ah, mas somos jovens, vão nos chamar de atrasados. Que chame. Nós precisamos ser diferentes, ser obedientes ao nosso Deus, uma vida de compromisso, uma vida de santidade. Por que ser santo? Porque nós fomos chamados, nós somos comprados por um alto preço, e precisamos viver esta vida de santidade, de compromisso com a palavra, de compromisso com Deus, se parecendo cada vez mais com o Senhor. A exemplo disso, nós temos Daniel, nós temos José lá no Egito, que não se conformaram, que não se renderam
mas permaneceram firmes no seu compromisso. E no terceiro tópico, nosso comentarista vai falar sobre a natureza da igreja. Cristo como pedra de esquina, a igreja como povo eleito de Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Pertencemos a Deus. Somos um povo que pertencemos a Deus, então não há possibilidade nenhuma de se parecermos com o mundo. De se parecermos com o mundo, de se aliarmos com o mundo. Não. Precisamos a cada dia se parecer mais com Jesus, porque somos dele, chamados por ele, eleitos por ele. Amém? Desejo que você tenha uma ótima aula. Deus abençoe sua vida, você querido professor da classe de jovens. Deus abençoe sua vida e que a cada dia você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Espero ter poder ajudar você, querido professor, nestes breves resumos que faço com muito amor e muita dedicação. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua classe, Deus abençoe sua igreja, Deus abençoe sua aula neste domingo. Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus.